Desde o início recolo do Super Saiyan Blue, uma das maiores discussões dos animes na fanbase de Dragon Ball Z e de Dragon Ball Super, ou até mesmo Dragon Ball Clássico, foi se realmente as transformações do Z eram realmente muito melhores. Mas se elas são melhores, qual é a diferença? Por que elas são tão marcantes ao ponto de serem definidas como melhores do que a do Super? É isso que venho tentar discutir nesse vídeo, e eu espero que vocês gostem e que simplesmente curtam o vídeo. A primeira coisa que precisamos entender é o que simplesmente é estabelecido em cada transformação. Como assim? A primeira coisa que sempre foi estabelecido nas transformações do Z eram que elas precisavam apenas ser simples, mas que elas precisavam ser marcantes. Você não precisava que simplesmente o Super Saiyajin 1 até o Super Saiyajin 3 fosse simplesmente algo estrondoso em questão de aparência. E era algo que o Akira sempre defendia. Ele não queria fazer algo simplesmente super trabalhoso e que simplesmente demorasse horas por causa de uma transformaçãozinha. E tanto que uma das principais coisas que o Akira sempre odiou foi transformações que simplesmente tivessem muita coisa no personagem. Por exemplo, o personagem que o Akira mais odeia em todo Dragon Ball Z, eu acho que se você não viu uma matéria no Google sobre, você talvez não saiba. Mas o personagem que o Akira mais odeia é o Cell. Já que, cara, imagina você simplesmente, toda hora que você for desenhar o Cell, você vai ter que fazer o personagem, e não só isso, você vai ter que desenhar cada bolinha que o Cell tem no seu corpo, cara. Cara, o Cell, sei lá, tem umas 80 bolinhas no corpo, tá ligado, cara? Tipo, você vai ficar desenhando de uma em uma. Por isso que é algo estabelecido em Dragon Ball Z. Principalmente quando você pede para um mangaka. Você não pode simplesmente querer falar que para um mangaka que ele precisa fazer aquilo. Afinal, cada um faz o que bem entender com a sua obra. Não é algo que simplesmente você pode querer forçar ao mangaka a querer fazer. Ou simplesmente querer falar para os produtores: ah não, você tem que fazer uma transformação mais aquilo. E sempre foi algo que a Akira sempre fez. Pois que transformações do Z até o finalzinho dele sempre não eram algo tão exuberante. E a transformação que o Akira sempre mais odiou foi na questão do Super Saiyajin 4. Não porque ele achava o Super Saiyajin 4 feio, mas era algo muito, como eu posso dizer, sabe quando algo é realmente muito exuberante, mas é tão lindo que você fica com uma agonia do caralho de simplesmente ser tão bonito? É mais ou menos isso que a Akira realmente via na hora da criação do Super Saiyajin 4. Porque por mais que realmente fosse algo muito lindo, chegava a ser algo muito atrativo ao ponto de ser realmente muito chato você ficar olhando para uma transformação que simplesmente era muito mais atrativa do que simplesmente ela tinha de atração na questão de desenvolvimento. O Super Saiyajin 4 ele é muito atrativo na questão de aparência. Mas se a gente fosse ficar citando como a história realmente é, a gente poderia citar mil coisas que o GT simplesmente falhou na criação do Super Saiyajin 4. Seja na questão da história, seja como surgiu o Super Saiyajin 4, seja como nunca foi citado na obra inteira que teríamos uma nova transformação, ou seja, simplesmente por causa de mil furos no roteiro na obra. Uma coisa que você precisa entender na hora de criar uma transformação é que você simplesmente, quando você for criar outras, você simplesmente não vai poder descartá-las. Por exemplo, nós temos a obra de Ben 10. A obra de Ben 10 nunca foi uma obra nossa. Eu tenho uma transformação e eu nunca mais vou usar aquela porque ela é mais forte do que a outra. Logo, eu nunca vou usar. Você tinha, por exemplo, o... deixa eu citar um exemplo Ben 10. Ah, sim. Você tinha o Quatro Braços, por exemplo. Você tinha o Quatro Braços no clássico. O quatro braços, aí é foto, dando de cebolinha. Quatro braços sempre foi realmente muito forte. Mas no chegada de Alien Force, o Enormossauro realmente ele era mais fraco na questão da força, quando não estava crescido. Mas quando o Enormossauro crescia, dava para notar que ele realmente era bem mais forte quando estava crescido. E por isso que ambos personagens, por isso que ambos aliens tinham o seu devido lugar. Quatro braços era um alien bom para você utilizar em lugares pequenos, onde você não precisaria, por exemplo, crescer com o Enormossauro e simplesmente quebrar todo lugar desnecessariamente. Já o Enormossauro eram para lutas gigantes, lutas que simplesmente teriam espaços bons para você poder lutar. E era isso que era estabelecido no Alien Force.
Mas no Super em geral, realmente não é isso. No Super nós temos transformações que simplesmente fogem da linha. O Super Saiyajin Blue, por exemplo. Por que eu vou usar o Super Saiyajin 1, 2, 3, se no final eu tenho Blue? Tipo assim, no Z, por exemplo. No Z nós tínhamos Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3. Mas nunca, nenhuma das três transformações tirava o mérito da outra. Você tinha o Super Saiyajin 1, que era uma transformação que você podia passar o dia inteiro praticamente transformado, porque ela não gastava quase nada de energia de Ki, por exemplo. Aí você tinha o Super Saiyajin 2, que começava a gastar mais Ki, mas era uma transformação mais porradeira, mais para lutas mais longas e mais ou menos curtas. Pelo menos ao longo prazo seria uma transformação que iria fazer mais efeito. Mas você tinha o Super Saiyajin 3, que era uma transformação que ela era extremamente forte, mas que ela tinha sua fraqueza, que era o gasto de energia. Mas quando a gente chega e tenta comparar, por exemplo, com as transformações do Super, nós já temos uma simples diferença. Como nós temos o Super Saiyan God, que ele é extremamente mais forte, estabelecido como uma encarnação de Super Saiyan God, mas que ele é extremamente muito mais forte do que o Super Saiyajin 3. E o gasto de energia do Super Saiyajin Deus não é tão alto. Por que foi que diabos eu vou querer usar uma transformação como Super Saiyajin 3, simplesmente eu posso utilizar o God, que gasta menos energia. Mas não é tipo uma suposição minha. Não, isso já é estabelecido na obra, tanto no mangá, tanto no anime. O Super Saiyajin Deus, ele gasta bem pouca energia comparado com o Super Saiyajin 3. O que faz que a transformação Super Saiyajin 1 e Super Saiyajin 3 sejam transformações praticamente inúteis para a obra do Super. Mas ainda temos que contar a questão de como as transformações do Zer são simplesmente muito mais bem estabelecidas na questão da obra do que o próprio Super. Por exemplo, no Z nós temos o Super Saiyajin 1. O que seria o Super Saiyajin 1? O Super Saiyajin 1 nas primeiras aparições, sempre era estabelecido como um Ozaru gigante impiedoso, que simplesmente matava todos com sangue frio. E nós tínhamos o Goku. Goku nunca foi alguém de matar, ele sempre foi realmente alguém muito bom de ser e era alguém muito amistoso. Você não simplesmente podia fazer o Goku se tornar alguém sangue frio. E foi isso que a Akira fez. O Akira simplesmente não fez o Goku se tornar um sangue frio, mas o fez quebrar o seu código de conduta, que foi nunca ter matado um inimigo. Pelo menos... óbvio, parece que o Akira esqueceu que na saga de Red Ribbon o Goku literalmente matou umas 50 pessoas. Mas tipo assim, a gente tem que lembrar que isso não era algo tão estabelecido na obra que o Goku era um sangue frio. E praticamente, por mais que o Goku tenha se tornado extremamente forte utilizando seu Super Saiyajin, ele havia perdido o seu melhor amigo, a coisa que mais importava na sua aventura do clássico. E não só isso, mas ele simplesmente havia matado Freeza, assim quebrando seu maior código de conduta, que nunca foi matar alguém. Já tínhamos o Super Saiyajin 2. Gohan nunca foi alguém realmente muito importante na obra. Ele sempre era estabelecido como alguém simplesmente fraco, mas que tinha um poder oculto. E isso nunca foi realmente explorado pelo menos até mais ou menos. Sim, tinha uma questão mais ou menos exploradinha, até questão na saga Freeza, mas pelo menos na saga Cell nunca realmente foi muito explorada, pelo menos até o final, onde tivemos um Gohan que nunca tinha tido a liberdade de poder ser quem ele realmente era, ser realmente um lutador, ser como seu pai, ser como ele realmente queria. Tipo, a ideia... Como é raro você ver atualmente um guerreiro, um personagem masculino agindo como Superman, um personagem como heroísmo, símbolo da paz, símbolo de simplesmente o maior alvo de heroísmo do mundo. Como isso simplesmente é raro. Já agora nós tínhamos o Gohan. Gohan queria ser igual ao seu pai, e isso simplesmente foi algo que ele sempre foi doutrinado a não ser. Você tem noção disso? Tipo, o artista sempre botou pia na cabeça do garoto para ele simplesmente nunca ser igual ao pai, simplesmente ser algo que ele nunca quis ser. Gohan nunca quis ser simplesmente um detetive da vida. Ele simplesmente queria ser realmente quem ele era. Um Saiyajin lutador, algo que sempre foi o sonho dele. E ao liberar o Super Saiyajin 2, ele havia realmente representado, havia se tornado quem realmente ele era. Havia mostrado pro seu pai, e o pai dele literalmente ficou com orgulho do caralho dele. Porque simplesmente esse era o sonho dele, ser igual ao pai.
Quem nunca quis ser igual o pai e simplesmente ficou, nossa, cara, comparado ao meu pai, eu sou um lixo de pessoa. Aí simplesmente, sei lá, você fica pensando como você pode melhorar, como você falhou e quer melhorar na vida para ser igual a ele. Isso é algo normal, mas agora vemos, por exemplo, Super Saiyajin 3. Por mais que muitas pessoas digam que o Super Saiyajin 3 não tem um desenvolvimento, eu vejo que o Super Saiyajin 3 tem sim. O Super Saiyajin 3 é uma aposta na nova geração. O que eu poderia muito bem ter matado o Buu naquele momento, tipo, se o Vegeta, que é muito mais fraco, que meteu um golpe de Full Art, pra quem não entende, golpes Full Art são golpes que literalmente têm um alcance muito bom, quase é raro você errar, aí é foda. É raro você errar um golpe desse, mas que ele tem danos muito baixos. Mas como o Goku estava transformado em Super Saiyajin, se ele simplesmente quisesse destruir o Buu de uma forma totalmente fácil, ele teria. Simplesmente tacasse um Kamehameha com Instant Transmission. No, nós falamos, meti um inglês, tá ligado? Mas se ele quisesse simplesmente matar o Buu usando um Kamehameha com teleporte, ele matava. Mas o que ele preferiu? Ele preferiu arriscar na nova geração, algo que o Super, né? O Super cagou total pra isso. Mas ele preferiu arriscar na nova geração, por mais que o Super Saiyajin 3 realmente fosse extremamente forte. Então é isso, Super Saiyajin 3 é uma aposta na nova geração. Não é à toa que simplesmente deu certo. Tivemos, por exemplo, o Goten, tivemos o Gohan, que simplesmente seriam extremamente fortes e que eram da nova geração. Mas é aquilo, simplesmente nós tivemos todo aquele rolê que o Goku reviveu em vez de simplesmente quererem apostar no Gohan e no Goten e no Trunks. Mas é aquilo, parece que finalmente chegou a hora, né? Por exemplo, nós temos no filme atual, tipo, o Goten e o Trunks são tacados com piada. Tipo, nós temos o Fat Gotenks no filme novo. Tipo, cara, é incrível como o Dragon Ball Super conseguiu destruir todo tipo de transformação e simplesmente menosprezava qualquer tipo de transformação que o Super tinha estabelecido dentro da própria obra. Se eu simplesmente perguntasse pra você, carinha que tá vendo esse vídeo, tipo, me fale quantas transformações, me cite, eu não vou estar ouvindo também, eu não tenho escuta no seu telefone ou talvez no seu computador, pelo menos é o que você acha. Mas eu não vou estar ouvindo, então começa a citar. Eu vou dar 10 segundos para você citar todas as transformações que você viu de novo na saga do Torneio do Poder. Vou dar 10 segundinhos. Pode estar pensando no quê? Você pode estar pensando talvez no Super Saiyajin Lushinka, você pode estar pensando num Três Tinto, você pode estar pensando talvez nas formas das Ribiruani, mas se eu tenho certeza que uma transformação que você não citou foi a transformação nova do Majin Buu. Como assim nova transformação do Majin Buu? Eu nem lembrava que o Majin Buu tinha nova transformação. Eu literalmente só fui lembrar quando eu literalmente estava editando esse vídeo. Tipo, pra você ver como realmente as transformações do Super, eles pegaram, deram uma nova transformação pro Majin Buu e descartaram. Tipo, você não precisa pegar uma transformação, parece. Pro Super é assim, você cria uma transformação, você não precisa desenvolver, ela só precisa ser interessante na aparência. E isso que o Super sempre faz. Você pega o Super Saiyajin Deus, por exemplo. O Super Saiyajin Deus, com a volta do Dragon Ball, teoricamente ela é marcante. Tipo, cara, imagina, tu passa 15 anos sem ver Dragon Ball, aí simplesmente, do nada, os caras anunciam uma nova transformação, um novo filme, aí tu fica todo hypadaço, chega lá, tá o Goku metendo um pau no Bills, e você fica, caralho, porra, foda, tá ligado? Mas na hora que você simplesmente tu acha, não, agora eles vão começar a desenvolver a transformação, vão começar a dar atenção pra nova transformação, conceito de Deus Super Saiyajin que simplesmente é muito full hype, mas em vez disso, eles preferiram simplesmente pegar e botar um conceito em cima de outro conceito, assim criando o Super Saiyan Blue, que por si só já é um conceito lixo. Como é que você cria um conceito em cima de um conceito novo estabelecido, cara? É simplesmente idiota. Você pega o Super Saiyajin God, que é um novo conceito, aí você pega o Blue, que é um conceito em cima de um conceito que é novo. Cara, é simplesmente burro você pensar dessa maneira.
Simplesmente não tem sentido. Você literalmente criou a forma God pra você descartar 2 segundos depois. Qual a porra do sentido, cara? Agora você vê, por exemplo, se o Super Saiyajin Blue tivesse vindo lá pela saga, sei lá, do Black, eu não estaria reclamando. Porque você daria atenção pro God lá pra saga Freeza, a saga do Champa, aí você viria com a questão do Blue lá na saga Black, você teria essa nova transformação. Mas em vez disso, nós tivemos transformações, sequer tivemos muitas, né? Mas tivemos transformações bostas, estabelecidas de forma bostas, com uma história totalmente lixo e que simplesmente ninguém se interessa. Se eu perguntasse pra você, qual o conceito do Super Saiyajin Blue? Você responderia, mas é um Super Saiyajin Deus que se transforma em Super Saiyajin. Mas qual é o conceito do Super Saiyajin Deus? Ele é um... Acabou aí. Tipo, você vê que o conceito do Super Saiyajin Deus era o quê? Você trazia o Deus, você trazia esse tal de Super Saiyajin Deus, que era uma divindade, que entrava no seu corpo e você encarnava essa transformação. Mas simplesmente eles esqueceram. Eles simplesmente esqueceram do conceito do Super Saiyajin Deus e quiseram botar uma questão. Eles quiseram simplesmente botar um conceito em cima de outro conceito que eles mal tinham desenvolvido. Tipo, você não precisa. Você pode até falar, mas o visual do Super Saiyajin 1 comparado com o Blue é realmente mais interessante, ou talvez não. Mas, cara, esse não é o propósito. Não adianta você simplesmente querer ficar comparando, forma, porque na minha opinião é algo estúpido. Não tem sentido você querer ficar comparando forma, aparência de transformação, porque são transformações com conceitos diferentes, elas têm papéis diferentes na história, mas depende de como é o conceito estabelecido numa obra e, cara, como ela simplesmente tem efeito na obra. Você sente a diferença numa transformação. Você não precisa ficar analisando, nossa, essa transformação é mais bonita do que a outra, porque, cara, isso não leva porra nenhuma. As pessoas têm gostos diferentes e você precisa analisar as transformações do seu jeito e como você acha elas melhores de outra forma. Você não quer ficar pegando a transformação e ficar ditando como ela é e como ela vai ser. Você precisa analisar como ela tem interferência na obra. Tipo, não adianta eu me falar, nossa, mas o Super Saiyajin Blue ele é muito mais forte. Ok, mas como é estabelecido isso na obra? Como o Blue, sendo extremamente mais forte do que o Super Saiyajin 1, 2, 3 e God, estabelece na obra, sabe? Algo que o mangá ele balanceia mais isso. O mangá de Dragon Ball Super, ele não chega e mete, nossa, vou meter aqui uma Kefla. Tipo, cara, a Kefla no anime é totalmente merda em questão de poder de luta. Como é que você me pega duas adolescentinhas saiyajins que nunca treinaram na porra da vida, aí você me mete elas pra ser... Aí elas fazem a fusão, elas são mais fortes do que Super Saiyajin Blue, caiu que é aumentado 20 vezes. Cara, isso é tão merda. Como é que você me bota uma porra dessas, sabe? Não tem sentido. Dragon Ball Super, ele tem o pior sistema de força já criado em tudo. Por exemplo, cara, você pega um místico e transforma uma coisa que era uma técnica e você simplesmente pega ela e transforma numa transformação. É simplesmente estúpido, cara. Você vê o Gohan, que era simplesmente... tinha um místico e o místico dele literalmente fazer ele não gastar energia. Você vê ele falando que não, ele precisa economizar energia, por isso ele não usa um místico. É burro. Sabe, cara, eu não sei, a galera do Super não assistiu nem um pouco do Z. É burro você pensar que uns caras desses tá fazendo a porra da continuação de uma obra que tinha tanto potencial. Tipo, cara, o Akira literalmente fazia os vilões que eles eram muito mais simples e você entendia muito bem o que cada coisa passava. Você tinha medo dos vilões. Você não tinha essa coisa bosta que atualmente a gente tem. Tipo, não é errado você querer achar, nossa, um vilão foda, você criar um vilão que é foda. Mas você tem que estabelecer um vilão pelo conceito que ele é. O que ele estabelece como vilão? O que ele é como vilão? Por que o Freeza era tão pica e o Black é tão bosta? Qual é a diferença de ambos? O Freeza, ele dava medo. E, cara, o Freeza era muito pica. As frases de efeito do Freeza, cara, era muito foda, cara. Mas agora você vê o Black. O que o Black estabelece como vilão?
O Black não estabelece nada como vilão, cara. Ele simplesmente é o fodão. Cara, você nunca vai vir falando. Você nunca vai ver alguém falando. Ah, não. Cara, pelo amor de Deus, cara. Tipo, velho, eu via gente falando que não, que o conceito do dos Zamasu era interessante. Mano, o conceito dos Zamasu é narcisista. Cara, é um conceito totalmente nazista, cara. Como é que tu vem falar que... Ai, não. O conceito do Black é muito interessante. Cara, que conceito bosta, cara. Aí tu vem botar esse conceito como algo batível, pra simplesmente ficar sendo questionável. Cara, ó, simplesmente, cara, você tinha... O anime simplesmente ficava botando, não, botava o Black como se fosse, talvez, uma possibilidade de criticar a sociedade. Mano, como é que você me critica a sociedade botando a porra de um personagem que é literalmente Nazista, porra? Cara, é tão burro. Tipo, esse aqui é um vilão que ele tem uma transformação nova que não é explicada, que por sinal no mangá é explicado, diferente do Super no anime, que é porco. Aí simplesmente não. Você bota ele como um possível, talvez, anti-herói, quando seus conceitos são lixo só pra fanbase e fica, nossa, olha como é transformação, veja como a crítica social dele é muito foda, né? Vê como a crítica social que o Black faz é foda. Ai, amiga. Qual é, velho? Não tem sentido uma porra dessas. Agora você vê as outras transformações. Por exemplo, nós temos as transformações da Hibirone. Puta que pariu, a Hibirone é irritante, cara. O Super taca transformações, não explica nada, que simplesmente você aceita. Você chega e aceita. Não tem aquilo que o Z, não tinha aquilo que o Akira fazia. O que o Akira fazia? O Akira simplesmente pegava, desenvolvia a transformação. Mas o Super faz isso? O Super não faz. O Super ele fica botando conceito em cima de conceito. Aí quando o conceito ele não é o que é estabelecido, ele bota outros conceitos. Mano, quantos mais instintos superiores vão ter mais na obra? Cara, o mangá já tá com o terceiro instinto superior, velho. Qual o sentido? Ainda vai estabelecer mais um. Não tem sentido, cara. Porra, o que muda? Tá ligado? Ah, o conceito... Cara, Dragon Ball Super poderia ter explorado tanta coisa. Mas eles simplesmente poderiam ter explorado a questão dos universos. Poderiam ter explorado a questão das transformações. Cara, o Ozaru é gratuito, cara. Qual é a diferença de você ter a porra de um Ozaru? O Ozaru é... Cara, o Ozaru que foi largado. Foi totalmente largado, cara. É incrível como transformações do Z são praticamente taxadas como bosta no Super. O Super Saiyajin 1, o Super Saiyajin 1 apareceu no Super? Se não me engano, não. Mas, tipo assim, você vê transformações, tipo, no máximo que apareceu foi Super Saiyajin 2. Super Saiyajin 3 apareceu por um breve momento. Super Saiyajin 1, se eu não me engano, só apareceu no arco do Bergamo. Cara, é ridículo, é ridículo. Você pega transformações, aí você simplesmente embanana tudo. Aí, quando você pega uma transformação, upa ela muito, você simplesmente descarta as outras. E quando você descarta as outras, você não sabe o que fazer mais com elas. A Toei, ela quis fazer brinquedinhos com as transformações de Super Saiyajin até o 3, e simplesmente o que era para ter feito, se o conceito era simplesmente explorar o Ki divino, que explorasse, que simplesmente pegasse, por exemplo, se o intuito do Akira era fazer um reboot das transformações, só questões divinas, fazia isso. Pegava, criava, tem os Super Saiyajin God, aí tu cria o Blue, aí depois tu cria o Blue 2, aí depois tu cria Blue 3, com aparência um pouquinho diferente, mas simplesmente eles foram fazendo recolor. E isso é a pior coisa que você pode tentar fazer numa transformação, porque não tem sentido, cara. Você simplesmente pega transformações, taca um conceitinho bosta ali e espere que os fãs aceitem. E o que por sinal muitos fizeram. Mas você espera que simplesmente os fãs aceitem que aquela transformação está estabelecida na obra, quando não tem sentido. Cara, tem cenas no anime que simplesmente não faz lógica. O Kuririn peitando o Super Saiyajin Blue, o Android 17 que, sei lá, era nível... O Android 17 não era nem pra estar no nível Super Saiyajin... Não, o Android 17 não era nem pra estar na forma base com o Goku. Mas simplesmente o Android 17 foi no Blue, cara. Não tem sentido nenhum. Entendam isso, cara. Não tem sentido. Os personagens, a partir que você fica botando transformações esculachadamente muito mais fortes do que as transformações do Z, fica simplesmente bosta. Porque qualquer personagem que você bote no Z,
qualquer personagem com que você simplesmente volte e faça uma inovação do Z, simplesmente fica muito para trás, cara, e fica algo totalmente estúpido, pois simplesmente só não tem sentido você ficar criando essas transformações novas, muito mais fortes, quando você nem sequer explora as próprias transformações que você tem. Mas creio que é isso mais que eu tenho para falar. Tipo, não tenho muito mais o que para falar das transformações horríveis do Super. Mas espero que tenham entendido, cara. Você não precisa ficar botando uma transformação achando que simplesmente só por causa que ela tem um conceitinho legal, como ela simplesmente, nossa, ela tem uma aparência legal. Você precisa fazer que a transformação tenha efeito na obra, que afete os fãs, que seja memorável para quem esteja assistindo e que quem veja a transformação sem nem conhecer já saiba que foi você quem fez. Algo que o Akira fazia, tipo do 1 até o 3, as transformações você sabia que quem fez foi do Dragon Ball Z, cara. É uma marca praticamente. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo em si. Se vocês, por acaso, simplesmente acharem interessante o conteúdo desse vídeo, espero que apoiem. Mas creio que é isso. Até mais.